Shalom, shalom para você que mais uma semana está conosco. Que bom que você veio, porque nosso encontro é marcado para falarmos das grandezas do nosso Deus. Que maravilha, né? Então, antes de nós começarmos, já dá o seu like, já compartilha esse link e durante a pregação faça seu comentário. Faça essa mensagem realmente passar de você e ir adiante para aqueles que também necessitam do Deus Altíssimo. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse encontro, por estarmos aqui, Senhor, com aqueles que estão com os ouvidos abertos a ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito possa estar livremente, Pai, agindo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao 31. Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 27 ao 31. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto vem antes da crucificação de Jesus. E quando Jesus prediz, né, avisa que o pastor seria ferido e que então as ovelhas iam se dispersar, Pedro imediatamente se levanta, era afoito, e disse: comigo não, eu nunca vou te negar. E Jesus então avisou antes, Pedro, que o galo cante 2 vezes. 3 vezes me negarás. E ele de novo reafirmou: eu não. Eu morrerei contigo, mas não te negarei. E assim os outros também falaram. Essa visão de Pedro, dele mesmo, o que a palavra diz, o que a palavra mostra, é muito interessante, porque Jesus disse o que ia acontecer. O texto fala da dispersão que aconteceria entre os discípulos. Depois que Jesus foi crucificado na cruz, eles se dispersaram, eles se esconderam, porque a perseguição viria. O mestre, o Senhor, aquele que fazia milagres, aquele que fazia sinais e maravilhas, que enfrentava todas as coisas com eles, esse está morto, foi crucificado. Isso que Jesus estava dizendo para eles. A hora que o pastor morrer, as ovelhas, vocês vão ser dispersados. Né? E Pedro, então, na sua força, disse: eu não. E um registro, esse texto é um registro da fraqueza humana. Ele mostra a fraqueza da estrutura emocional humana. Eu acho muito interessante que a Bíblia não esconde a fraqueza humana, nem de Pedro e nem de outros. Eu ainda botei aqui 3 de personagens bíblicos que Deus não escondeu as suas fraquezas. O primeiro foi Adão na sua queda. Né? Tá lá escrito que Adão pecou e foi expulso do paraíso e criou uma raça de pecadores. Por isso nascemos no pecado, herdamos esse pecado que é inerente ao ser humano, que modificou o ser humano. Mesmo uma criancinha,
quando nasce, começa a crescer, nós já vamos percebendo a sua personalidade, as suas tendências, né? E a Bíblia diz que até as crianças se dão a conhecer, porque nós nascemos no pecado, por causa da fraqueza de Adão, porque a Eva foi enganada, e Adão então come do fruto que a Eva dá. E aí o que acontece? Quando Deus vem ao encontro de Adão, Adão então se acovardou, foi uma fraqueza de Adão, e se escondeu. E ainda disse para Deus: a mulher que tu me deste. Olha que fraqueza na personalidade de Adão depois que o pecado entra. Outro é Davi. Davi é tido na Bíblia como o coração segundo o coração de Deus, porque Davi se reconhecia pecador em cada ato dele e se desmanchava aos pés do Senhor pedindo perdão. E Deus ouvia, porque Davi era de uma sinceridade tamanha diante de Deus. Mas a Bíblia também não esconde a fraqueza de Davi naquele adultério, quando ele deseja a mulher de Urias, seu amigo, que era do exército, e cria todo um enredo para que então ele possa ter a mulher de Urias. E Urias morre. Então, a Bíblia não esconde isso. Também de Ananias, na mentira, a fraqueza da mentira, quando estavam os apóstolos, todos vendiam as coisas e depositavam aos pés dos apóstolos, e Ananias então vende lá uma propriedade e retém uma parte, e mente para os apóstolos, mas ninguém nem pediu nada para Ananias, era do coração de cada um. Também a Bíblia registra a fraqueza de Ananias na mentira. E aqui com Pedro, o que acontece? Pedro é sincero diante do Senhor. Há uma sinceridade diante do Senhor. Pedro realmente se via daquela forma naquele momento, porque ainda algo não tinha acontecido. Era um aviso de Jesus que iria acontecer, como estava escrito, que o pastor seria ferido e as ovelhas iam se dispersar. E Pedro, então, fala para Jesus com veemência, diz aqui a segunda vez que ele fala com Jesus, com toda a força: eu não farei isso, não te negarei, eu morrerei contigo. Pedro estava mentindo? Não. Pedro não cria naquilo? Não, ele cria. Pedro não amava Jesus? Amava profundamente Jesus. Ele queria ser dessa forma, com certeza. Não só queria, como ele se via capaz de realizar isso que ele estava dizendo. Ali não houve mentira, foi uma fraqueza que veio depois do acontecimento, né? E isso é o que a Bíblia expõe dos seus personagens, homens que viveram nas épocas desde a criação até pós-Jesus, até as igrejas que foram formadas, apóstolo Paulo, a formação da igreja de Jesus. A Bíblia conta e não esconde essa fraqueza do homem. Por quê? Porque nós precisamos nos ver pela palavra de Deus como um espelho e olhar para nós e nos ver pecadores. Então, Pedro ali estava sendo absolutamente sincero com Jesus. A vontade de Pedro, o desejo do coração de Pedro era, de fato, essa fortaleza. Jamais, Senhor, eu te negarei. Eu vou morrer contigo, mas te negar nunca. Era verdade de Pedro, não era mentira. Porque assim é como nós nos vemos, né? A palavra de Pedro era absolutamente sincera. Ele foi sincero nos votos de fidelidade a Jesus. Ele foi sincero, ele não falou mentira, que ele achava de fato, ele se via capaz de cumprir esse ato de fidelidade com Jesus. Nós também nos achamos capazes e nos programamos
para termos atitudes diante de várias situações. Quantas coisas nós sabemos que virão, coisas que nos é anunciada, seja de qual área for da sua vida. Nós sabemos que aquilo, e nós nos preparamos, não, quando isso acontecer, eu vou enfrentar porque eu posso, porque eu faço, ou porque eu estudei, ou porque eu juntei, ou porque eu me preparei. Essa é a visão que nós temos e é o desejo do nosso coração. É poder fazer com a nossa força. Nós somos capazes, né? Nós também achamos que somos capazes. Quando as provações chegam, aí vai ser revelado o que está no nosso interior. Quando as coisas acontecem, vem a revelação dentro de nós, pela nossa reação do que vai acontecer. Se você continuar lendo, quando Jesus foi entregue e que levaram Jesus, se dispersou, foi cada um para um lado, e aí, de repente, as pessoas começaram a dizer, aquele andava com ele, era discípulo dele. Então, antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando alguém disse, você não é aquele que andava com ele? E ele disse, eu não. Toda vez que perguntavam para ele ou apontavam para ele, ele tratava de se esquivar por causa do medo. Porque o seu mestre, Jesus, tinha sido levado prisioneiro e ia para a cruz. Ele ia para a morte. Ele foi entregue. Então, quando se abateu, quando a coisa aconteceu, de fato, enquanto Jesus estava avisando, o desejo do coração, a força, a determinação era presente. Mas quando de fato a provação veio, quando de fato a coisa aconteceu, Jesus não estava mais ao lado deles. Jesus não estava mais fazendo sinais e maravilhas. Jesus não estava mais fazendo milagres. Então se abateu um medo sobre Pedro. E toda vez que perguntavam a ele, você não é esse que andava com ele? E ele então 3 vezes disse que não sou eu. E Jesus disse que antes que cantasse 2 vezes o galo, ele acaba de falar, de negar, o galo canta e ele se lembra de que Jesus tinha avisado. Mas ele não conseguiu, mesmo com os votos de fidelidade, ele não conseguiu se manter com aquela força e determinação para cumprir aquilo que ele havia dito. Essa era a fraqueza de Pedro. Foi a fraqueza de Pedro nesse momento, né? Quando as provações chegam, revela em nós, no nosso interior, qual tipo de estrutura temos. Nós vimos muito isso na pandemia. Muito isso. Quando foi anunciado, eu me lembro muito que nós tivemos a notícia dessa pandemia, dessa loucura toda lá na China, muito distante de nós. E começou, rapidamente isso chegou até nós. Chegou ao Ocidente, chegou no Brasil e, de repente, ficou essa coisa de pandemia, fecha tudo. Eu me lembro que muitas pessoas, quando se fechou a primeira vez, estava com toda a segurança, não, daqui 15 dias, 20 dias, a coisa vai. Mas não foi assim que aconteceu. Veio uma pandemia de mais de 2 anos, morte sobre morte. E pessoas de perto morrendo, pessoas de perto sofrendo, comércio se fechando, indústrias com muitas dificuldades. Não podíamos ir à rua, não podíamos visitar, não podíamos ser visitados. Foi um período aqui, então, no Brasil, acho que nunca se passou por isso. Não nessa geração, né? E, de repente, muitas pessoas ficaram com o seu emocional muito abalado. Muito abalado. Tem pessoas fazendo terapias, buscando recursos até hoje.
Porque quando a coisa veio de fato, a estrutura lá dentro foi abalada. E aí, quando a estrutura interna ela é mexida, aparecem as fraquezas daquilo que a gente achava que não era, que nós éramos capazes, nós podíamos ter feito, podíamos fazer, nós somos fortes, determinados. Mas diante das situações, essas estruturas são todas abaladas. E aí as nossas fraquezas vão sendo expostas, assim como foi exposta a de Pedro, no momento da negação dele com Jesus, né? Vai mostrando quem de fato nós somos. Não somos diferentes, nem de Adão, nem de Davi, nem de Ananias, nem de Pedro e nem de tantos outros. Eles também não eram diferentes de nós hoje, que cremos em Cristo, queremos a Cristo, nos achamos fortes. Mas no momento em que acontecem as coisas, muitos abalos acontecem. E aconteceram muitos abalos no meio das pessoas, abalos emocionais muito fortes. Mas diante desse quadro, o que Jesus faz conosco? Essa é a parte onde de fato nos interessa. Já sabemos que somos frágeis, sabemos que o pecado nos tornou vulneráveis, que ora oscilamos para o alto, ora oscilamos para baixo, que basta alguma coisa não sair como a minha expectativa, que então eu fico abalado, meu semblante descai e eu realmente me vejo. Mas Jesus tem algo. Sabemos da nossa fraqueza. E não precisamos ter desânimo por causa disso. Porque aqui no texto, Jesus fala o seguinte. No versículo 28. Mas depois ele disse, anunciou para os discípulos que o pastor ia ser ferido e que as ovelhas iam se dispersar. E no versículo 28 ele diz, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então ele disse que ia acontecer, ele disse que as ovelhas iam ser dispersadas, mas ele garantiu que ele ia ressuscitar e que ainda iria adiante deles para a Galileia. Olha que maravilha. Pedro ficou satisfeito com isso e disse, não, eu vou morrer pelo Senhor, vou morrer com o Senhor. Mesmo assim, mesmo ouvindo da ressurreição, teve essa fraqueza e Pedro, então, nega Jesus 3 vezes. Não precisamos ter desânimo diante das nossas fraquezas, mas olhar para Jesus. Esse é o ponto. Assim como ele, mesmo sabendo que iria ser traído, disse aos discípulos, eu vou adiante de vós depois de ser ressuscitado. Também ele vai adiante de nós, porque ele é Jesus ressurreto. Ele está adiante de nós. Assim como ele foi adiante, disse que iria adiante dos discípulos, sabendo da fraqueza de Pedro, sabendo das fraquezas de todos os discípulos, sabendo do medo que se abateria sobre eles, sabendo que eles iriam estar lá guardados em 4 paredes com medo dos judeus, porque o mestre havia sido retirado. Mesmo assim, ele disse para eles, mas calma, eu vou ressuscitar e vou adiante de vós para a Galileia. A vitória dos discípulos estava na ressurreição de Jesus. Assim como a minha vitória, a sua vitória está na ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a vitória da cruz. Ele levou sobre si
toda a nossa fraqueza, todo o nosso pecado, transgressão, mazelas, enfermidades, tudo que o pecado trouxe, não foi pouca coisa, foi uma destruição, um desvio. Tudo isso Jesus levou quando foi entregue na cruz. E ele mesmo se permitiu ser entregue. Porque esse era o plano de pagamento do pecado. Só ele podia fazer. Então ele subiu naquela cruz e morreu. Mas também ele foi ao inferno e pegou a chave da morte do inferno e ressuscitou. Essa foi a vitória dos discípulos, quando ele disse: mas ressuscitado eu irei adiante de vós. E ele diz para nós: mas, sabendo das suas fraquezas, eu sou Jesus ressurreto e vou adiante de vós. Então, a minha vitória, a sua vitória, a vitória daquele que crê está na ressurreição de Jesus. Está na ressurreição de Jesus. A misericórdia, o perdão, a restauração vão à frente do nosso fracasso, das nossas limitações. Foi isso que ele disse. Eu ressuscitei, eu paguei, tudo foi consumado. Agora eu estou ressuscitado, eu vou adiante de vós. Então nós podemos ir na vitória de Cristo Jesus. Nós podemos ir porque Jesus vai. E ele vai com o seu perdão, com as suas misericórdias, com o preço pago. Tudo foi rasgado diante da cruz, tudo foi anulado, todo o preço que era sobre a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade, foi quitado por Cristo Jesus na cruz, por causa do sangue de Jesus. E agora ele vai adiante de nós, nos restaurando, fortalecendo, consertando, ensinando, curando, libertando. Então, a minha vitória de poder ir não é a minha força, como foi Pedro. Eu vou. Eu posso ir. Eu garanto que eu vou morrer contigo. Não é mais na minha força, porque eu nada posso fazer sem Cristo Jesus. Porque ele venceu todas as coisas. E por causa dele, eu sou mais que vencedor. Porque ele vai adiante de mim, ressuscitado. Ele venceu a morte, venceu todo o pecado, venceu todas as coisas, pagou todo o preço. Ele nos mostra que nosso pecado nos leva à morte, mas a sua ressurreição nos devolve a vida. Glória a Deus por Cristo Jesus na minha vida, na sua vida. A chance de restauração, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus já pagou e ele está diante de nós, com tudo preparado, restauração, vitória, libertação, cura, perdão, todas as coisas. Ele é o caminho. E nesse caminho que é Jesus, a abundância de misericórdia e de graça, que é o que nos basta. É o que nos basta. Ele levou nossos pecados na cruz e na sua ressurreição nos justificou. Ele carregou sobre si todo o pecado. Imagina Jesus naquela cruz, com os pregos nas mãos e nos pés, pendurado no madeiro, ferido com a lança do seu lado, seu sangue derramando, e ele sofrendo por tudo que eu fiz, que eu sou pecadora, pobre, nu. Mas ele se levantou, ressuscitado,
e venceu todas as coisas. E pagou todo o preço da humanidade. Desde Adão até o último nessa terra. Ele fez. Mas nós precisamos escolher entrar no caminho que é Cristo Jesus, olhar para a cruz do Calvário e saber que o meu Senhor pagou todas as coisas naquela cruz, o meu pecado, a minha dívida, mas ele ressuscitou. E nesse caminho que é Cristo, ele está diante de mim com todas as coisas providenciadas, as suas misericórdias e a sua graça, que me basta para vencer todas as coisas. Aleluia por isso. Aleluia. Quando aceitamos e cremos no poder de Jesus, ele sempre se adiantará em sua graça por nós. Sempre. A graça é liberada para aqueles que creem. Eu não preciso mais depender da minha força, porque eu nada posso fazer sem Cristo Jesus. Mas eu sei que o meu Redentor vive, porque ele ressuscitou e pagou o preço e vai adiante de mim. E a sua graça me basta para vencer todas as coisas. Então eu posso naquele que me fortalece. Não são versículos vazios. É a palavra de Deus em ação. É a eficácia do sacrifício de Jesus. E é o poder da ressurreição para a minha vida, para a sua vida. Corra para os braços de Jesus. Olhe para a cruz do Calvário. Se veja na palavra de Deus com as suas fraquezas e limitações. Porque ele já ressuscitou. Ele vive e está pronto para caminhar com você. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus. Ai, que descanso que é, Senhor, saber que o nosso Redentor vive e ao final é Ele quem vai se levantar. Que descanso é saber, Pai, que as minhas fraquezas e as limitações não podem me paralisar, porque Ele já pagou todas as coisas. E a sua graça é derramada sobre nós, e as suas misericórdias renovadas, e a cura para o ferido. E descanso para o cansado em Cristo Jesus. Que cada um possa receber essa palavra no mais profundo do seu coração. E que o teu Espírito possa trabalhar, Pai, com cada um no poder da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe profundamente durante toda essa semana. Faça uma reflexão, vá na palavra, anota o texto, leia, busque na presença do Espírito a revelação de Jesus na sua vida, porque Ele tem muito mais para você. Que Deus derrame bênçãos sem medida das regiões celestiais sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho, onde quer que você esteja, seja ministrada a paz de Cristo no seu coração. Amém? Mais uma vez, dê o seu like, compartilhe o link, comente, faça correr essa palavra e até a próxima semana, se Deus quiser.